Olá! Hoje a nossa conversa é sobre empoderamento feminino. Empoderamento, o que é empoderamento? O que é empoderar? Empoderar é dar poder, é enaltecer, é trazer possibilidades de decisões, de escolhas. É uma situação onde a gente se conscientiza de algo e tem o empoderamento para poder lidar com essa situação, né? Então, você tem visto já os outros vídeos aqui do projeto e de uma forma geral, o empoderamento é isso, é essa conscientização própria, sua e da sociedade, das necessidades que existem para que algo aconteça, para que direitos sejam adquiridos, enfim, para que haja uma melhora. E por falar em direitos, nós não podemos negar que muitas mulheres lutaram, ainda lutam, por muitos direitos que nós temos hoje. Por exemplo, de nós estarmos aqui conversando, de participarmos de live, de podermos estudar, de usarmos calça, de podermos, enfim, diversas coisas, que eles não aconteceram do nada, ao natural. Não, foi a base de muita luta, de muita persistência. E esses foram momentos de empoderamento que essas mulheres conquistaram para nós. E nós precisamos reconhecer isso. Nós precisamos reconhecer que ainda hoje existem mulheres que lutam e trabalham e se dedicam para que nós, mulheres, possamos ter os direitos iguais. Nós não queremos ser melhores e nem mais e nem nada, somente direitos iguais, porque somos seres humanos iguais, feitos iguais, homem e mulher, à imagem e semelhança de Deus. Isso é simples. Mas na prática, na nossa cultura, nós sabemos que isso não vinha acontecendo há centenas de anos, né? E nós então fomos criadas e fomos condicionadas a uma forma, a um sistema dentro desse que nós conhecemos ainda hoje, que é o sistema machista, o patriarcal e coisas assim. Então, na verdade, o empoderamento, ele pode se divergir muito. A necessidade de um grupo de mulheres pode ser muito diferente de outro grupo de mulheres. Então, quando nós olhamos um grupo de mulheres que luta por uma causa e nós não entendemos, nós não podemos desqualificar isso, porque às vezes a minha realidade não é como a dela. Você acha que uma mulher branca, rica, ela tem o mesmo desejo de empoderamento que uma mulher, de repente, branca, pobre da favela? Não, as necessidades são outras, as circunstâncias são outras. Uma mulher, de repente, na realidade dela, ela pode entender que empoderamento feminino para ela, é ela ser a primeira líder do conglomerado que a família dela tem de multinacional. Então ela vai ser a primeira mulher a comandar este conglomerado de indústrias. E para uma outra mulher, de repente, se empoderar, ter o direito, ter o poder de ir trabalhar e não ter que deixar seus filhos sozinhos, porque ela tem que sair 5 horas da manhã para conseguir dar tempo de chegar no seu trabalho. E ela poder chegar a um ponto dela ir trabalhar tranquila, sabendo que os filhos dela serão cuidados, terão uma instituição onde poderão dar esse respaldo, enfim, N situações. Então nós temos que entender que o empoderar para mim pode não ser o mesmo que para você, e nós precisamos respeitar isso. Nós precisamos respeitar os movimentos que as mulheres têm feito, por mais que eu não concorde. Eu não concordar não significa que eu vou desrespeitar. Nós mulheres precisamos sentir a dor de uma da outra. E eu entendo o empoderamento nós podemos ser livres para ser. Nós possamos ter a escolha de ser. E aí é uma questão bem delicada que eu queria falar com você. Porque nós lutamos por muito tempo para que nós não fôssemos condicionadas a uma determinada forma só de viver. Nós lutamos muito tempo para que nós pudéssemos nos libertar de padrões. Nós lutamos muito para que nós pudéssemos ter direitos iguais. Nós lutamos muito para que nós não fôssemos estereotipadas. Tipo, fez isso porque é mulher. É mulher, se não fosse mulher. E coisas assim que a gente já sabe, tá cansada de saber. Nós lutamos muito para que nós não fôssemos estereotipadas e de repente
A gente pode estar hoje, nesse tempo moderno ou pós-moderno, estarmos sendo muito sutilmente enganadas e estarmos sendo colocadas dentro de padrões novamente. Por exemplo, quando muitas vezes nós falamos em empoderamento feminino, você imagina uma luta, uma mulher, a cena, né? Ou então a gente olha, a gente vê desenhos, enfim, caricaturas, fotos de uma mulher que é uma empresária, uma empreendedora, a mulher que é bem vestida de acordo com o padrão da moda, né? Porque você não pode ser bem vestido do jeito que você quer, você tem que estar dentro do padrão. Então, mesmo hoje, nós estamos sendo colocadas dentro de padrões que muitas vezes nós não estamos percebendo. Por que empoderamento feminino tem que estar ligado necessariamente a ser uma líder, a ser uma empresária, a ser magra ou a sei lá como? Vários padrões que a indústria da beleza, da moda, do mercado tem nos colocado. Então, nós saímos de uma prisão, de um aprisionamento, de uma conduta que nos enquadra, para de repente entrarmos em outra, que talvez nós não estejamos percebendo. Pensa bem, uma outra questão também que a gente fala, empoderamento feminino, o que a gente pensa? A gente pensa em mulheres livres, mulheres que fazem o que querem, quando querem, onde querem, com quem querem, como querem. Ei, pera lá, isso não é liberdade. Essa é uma falsa liberdade. Nós não temos como viver dessa forma de vivermos como se fôssemos sozinhas, como se fôssemos as donas de tudo. Nós temos outras pessoas ao nosso redor. A nossa liberdade de escolha tem que pensar no outro. O nosso empoderamento tem que respeitar o outro. O nosso empoderamento tem que respeitar as normas da sociedade. O nosso empoderamento tem que, acima de tudo, para que a gente não caia nas armadilhas, para que a gente não seja colocado dentro de gaiolas, novamente, dentro de padrões sociais que irão nos aprisionar, nós temos que ter escolhas conscientes e conscientes, inclusive, de quem somos, conscientes do que fazemos, conscientes do que queremos. Nós temos que ter uma autoanálise, autoconhecimento, para que nós possamos entender as variáveis que estão ao nosso redor. E assim a gente entender o que está nos condicionando para que a gente possa mudar essas variáveis, para que nós possamos ser, de fato, aquelas pessoas com as quais nós queremos ser, mas não queremos ser porque alguém nos diz, mas porque nós pensamos, porque nós decidimos e podemos ter essa liberdade de ser. Então, quando nós pensarmos em empoderamento, pense se você não está caindo de novo dentro de padrões estabelecidos pelo comércio, pelo mercado, por outras pessoas, por grandes corporações. E pense que ser livre para você escolher exige um autocontrole, autoconhecimento, exige uma ponderação, respeito pelo outro e por si mesma. Que Deus nos abençoe nessa tarefa, em nome de Jesus. Um grande beijo.